Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Renata Curti, você já me conhece. Se você gosta de assuntos sobre imóveis, você me conhece, porque esse é o maior canal de direito imobiliário do Brasil. Exatamente. Gente, eu trago aqui toda semana assuntos referentes a imóveis. E assim, claro que imóveis é um mar de assuntos, então eu tento trazer aqui sempre algum assunto para tirar dúvidas em relação a isso. E como eu sou advogada, eu trago aqui questões jurídicas muito relevantes. Hoje eu trouxe o assunto do testamento. Bom, gente, testamento, quando a gente pensa em testamento, a gente volta no tempo e vê coisas antigas, né? Até de filme, né? Remonta às civilizações antigas. Mas hoje a gente tem uma nova visão sobre o testamento. Na verdade, eu particularmente não gosto de testamento, eu vou até explicar aqui o porquê. Porque a gente tem outros meios muito melhores, muito mais eficazes de fazer o planejamento sucessório. Mas eu vejo que ele ainda é muito usado e eu quero fazer aqui uma ponderação quando você estiver pensando em fazer um planejamento sucessório usando o testamento, ok? Essa é a minha finalidade de hoje que te esclareci. E aí já vou te pedir, tem dúvida? Pode deixar aqui embaixo, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário, curte e manda para todo mundo que você acha que vai ser bom ouvir aqui os meus comentários. Vamos lá? Gente, vamos lá. No geral, o que é um testamento? É um documento em que a pessoa manifesta o seu desejo para, após a sua morte, ter um destino do seu patrimônio. Ponto. É isso. Na verdade, é somente isso. Ela fica pensando, eu quero que tal bem vá para um filho, eu quero que o outro fique com isso, eu quero isso, eu quero aquilo, e ali ela já determina muito o que ela deseja que aconteça com seus bens. Muito bem, a gente tem vários tipos de testamento. Nós temos o público, nós temos o cerrado, nós temos o particular, nós temos em determinados casos específicos o marítimo, o militar. Mas eu queria aqui me ater ao particular, que é o mais comum, é aquele que você está pensando em fazer. Então é esse que eu quero tirar as considerações aqui, beleza? Então vamos lá, olha só. É uma forma de planejamento sucessório? Claro que é. Você vai ali definir o que vai ser para cada um e é um planejamento sucessório, sim. Mas você vai dispor do seu patrimônio não na sua totalidade, apenas 50%. Por quê? Porque o restante, os outros 50%, eles pertencem aos seus herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? É o marido, é a esposa, o companheiro, é um filho. Então, assim, você, na verdade, você vai, a não ser que você não tenha nenhum herdeiro necessário, mas a maioria das pessoas tem. Então, 50% você pode dispor do jeito que você quiser, mas os outros não pode. E isso tem uma implicação muito grande. Eu vou dar até um exemplo aqui famoso. O inventário do Chico Anísio, antes de começar o inventário, Chico Anísio deixou um testamento. Só que ele dispôs lá dos seus bens e tal, só que ele, naquele testamento, ele não incluiu um filho. É aquele até que fazia o seu boneco, sabe qual é? Então, ele não colocou o filho, esse filho, no testamento. Ou seja, ele dispôs de todos os seus bens, excluindo o herdeiro necessário. O que aconteceu? Esse testamento foi impugnado, por óbvio, o juiz determinou a anulação desse testamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Mas enfim, sobre o testamento lá do Chico Anísio, eu vou fazer um vídeo específico, porque a gente aprende muito com esses casos, né? Então eu acho que eu vou trazer aqui um vídeo somente falando desse testamento, porque é muito curioso. Muito bem, dentro do testamento você pode também incluir determinadas cláusulas. Essas cláusulas são interessantes porque elas podem
elas vêm muito assim, como é que eu vou te explicar? Muito da sua concepção. Por exemplo, você pode fazer uma cláusula condicional, assim, aquele carro vai para o filho tal, caso ele conclua a faculdade. Ou você pode fazer um encargo, o carro vai para o meu filho tal, se ele fizer alguma coisa. Você pode fazer uma cláusula de inalienabilidade, ou seja, o carro tal vai para fulano, mas ele não poderá vender até completar tantos anos, ou até fazer isso, fazer aquilo. Você pode fazer substituição, por exemplo, o carro é de fulano, mas se ele não cumprir aquele encargo, vai para outro fulano. Você pode fazer isso. Você pode até reconhecer uma filiação no testamento. Isso a gente já tem jurisprudência também falando sobre isso, né? Um filho que você não sabia ou que você não registrou, você pode incluir ali. Tem que ter testemunha e, claro, tem que ser registrado no cartório. Essas são as considerações iniciais. Mas agora eu quero falar com você da outra parte que as pessoas não falam, principalmente quando você vai diretamente ao cartório para fazer um testamento sem consultar um advogado, sem se informar, sem me ouvir aqui no canal. Então, vamos lá, olha só. Quando você faz um testamento, aí você vem a falecer, as pessoas, né, a sua esposa, o seu marido, seus filhos, necessariamente tem que entrar com uma ação na justiça, que é uma ação para confirmação da validade jurídica daquele testamento. Aí você pode perguntar, mas não estou entendendo, eu já fiz esse testamento no cartório, a minha família vai precisar entrar na justiça? Sim, ela vai entrar na justiça e aí vem custas judiciais, vai precisar de advogado e com essa situação inviabiliza o inventário extrajudicial, porque a lei diz o seguinte, se tiver testamento tem que ser inventário judicial. Eu vou até fazer um comentário sobre isso no final. Mas aí você tem que entrar com essa primeira ação. Esse testamento ele pode ser impugnado também lá na justiça. Então tem todo um trâmite. E eu não sei se você sabe, mas aqui no Brasil a justiça não anda. E a justiça é cara. Ou seja, você vai perder um tempão para dar validade jurídica àquele documento que poderia ter outra forma de agilizar. Enfim, essa é a primeira consideração. Bom, impede litígio esse tipo de documento? Claro que não. Pelo contrário, eu acho que nos casos que eu já participei, até os litígios ficaram maior. Por quê? Depois de validado esse documento, você vai ter que entrar com a segunda ação, que é ação de inventário. Exatamente. Aí sim é aberto o inventário, tudo que ficou lá gravado no testamento passa para dentro do inventário. Então é ali dentro que vai pagar os impostos, é ali que vai ter o inventariante, é ali que vai se processar todo o rito de inventário. E assim, o que eu queria comentar com você é o seguinte, nós já temos jurisprudência em que, encerrada essa primeira etapa, essa primeira ação na justiça para dar validade ao testamento, a família já pede ali para que o processo seja feito lá no cartório extrajudicial. Isso eu já vi muito deferimento, nós já temos decisões pacificadas que o juiz, não tendo litígio, não tendo menores, pode ir direto lá para o extrajudicial, embora a regra seja o judicial, beleza? Bom, o processo, como eu disse, ele é moroso e é caro. E neste momento vai ter que ter a anuência do Ministério Público. O Ministério Público é aquele órgão que ele vai analisar todos os critérios do testamento e ele vai falar, esse documento é válido ou não. Esquisito isso, né? Porque é uma decisão da própria pessoa, mas a lei manda que o Ministério Público ele dê um parecer se é válido, o que ele acha sobre aquela situação, ok? Mas o que eu queria falar com você aqui é o seguinte, hoje nós temos meios muito melhores de fazer um planejamento sucessório, se chama
hold familiar. O que é uma hold familiar? A hold familiar é uma empresa que tem um formato diferente das outras empresas. Por quê? Ela é inerte. Aí você pode me perguntar, ué, Renata, existe empresa inerte? Existe a hold familiar, em que você coloca ali dentro todo o seu patrimônio e faz uma doação das cotas para as pessoas que você quer. Então, se você quer doar uma casa que vale 1 milhão para um filho, aquela casa vai se transformar em cota e você vai doar as cotas para o filho. E aí você vai fazendo, só que você continua na administração de todo esse bem. Esse processo de transferência do patrimônio para os seus herdeiros vai acontecer apenas no gatilho do seu falecimento, onde a gente comunica a junta comercial que aconteceu o falecimento, faz uma alteração contratual e os bens já vão direto para os seus herdeiros. Então é um caminho mais barato, mais tranquilo, sem litígio, e você pode determinar todo o prosseguimento sem inventário, zero inventário. Então hoje a gente já tem uma sedimentação toda a hold familiar no nosso direito, é totalmente lícito, só que as pessoas às vezes desconhecem todo o mecanismo. Então eu estou colocando aqui uma série de vídeos esclarecendo o que é hold familiar e acabando. Gente, na verdade eu quero usar até essa palavra, acabando com a ideia de que o testamento é uma opção de planejamento familiar. Não é. Não é. Ela é cara, ela é morosa, ela parte para outros princípios que hoje, com a evolução que a gente tem, a gente já chegou à conclusão que não vale a pena. Gente, vou parar por aqui, porque senão esse vídeo fica muito grande. Vou esperar as suas dúvidas aqui, os seus comentários. E você já sabe, tem sugestão de assunto? Manda aqui para mim, porque eu estou atrás de ideias interessantes para abordar com vocês, ok? Fico por aqui e até o próximo vídeo.